Amém. Obrigado, amigo, pastor Daniel. Olá, juventude. Juventude que está conectada através desse link da internet, seja pelo YouTube, Facebook, acompanhando no seu smartphone, na Smart TV, no computador. Você que está deitado, sentado, em pé, apenas ouvindo áudio, assistindo também a transmissão, enfim, seja qual for o meio, o método, a forma, que esta madrugada se torne, em nome de Jesus Cristo, um divisor de águas na sua vida espiritual. A pergunta que eu tenho para iniciar a mensagem é: você tem uma Bíblia aí perto de você? Ou você já está com a sua Bíblia em mãos? Esse é um desafio agora. O desafio é, se você não estiver com uma Bíblia em mãos, pega a Bíblia. Eu creio, eu acredito que existe uma influência salvífica sobre o cristão quando está com a palavra de Deus em mãos, vai abrir, ler e ser impactado por um Jesus que salta e transforma vida. Se você já pegou sua Bíblia, digita aí nos comentários: pastor, já estou com a espada aqui da guerra em mãos, já estou com o mapa que conduz ao céu, já estou com uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho em mãos, pastor. Já está com sua Bíblia? Então nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esta mensagem agora, que tem como título Resgatados. Fecha teus olhos e esteja conosco em oração. Pai querido, nós precisamos mais uma vez clamar pelo Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, fala o nosso coração, ilumina nossa mente, nos dá compreensão ao nos depararmos com alguma verdade que a gente ainda não esteja vivendo. Em nome de Jesus Cristo, nos mostra, nos apresenta, nos convence, nos dá poder para viver. Ao nos depararmos com algum pecado que a gente esteja cometendo, por favor, Espírito Santo, nos apresenta, nos leva ao arrependimento e nos méritos de Jesus te pedimos, ó Deus, nos perdoe, mas também nos purifica, a fim de que possamos abandonar o lamaçal do pecado e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Fala o nosso coração, porque pela fé queremos ouvir a tua voz, te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem se encontra no livro do Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2. É uma história conhecida, mas eu acredito que ela se renova a cada momento que a gente para ler e permitir o Espírito Santo atuar. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, numa leitura corrida, mas depois nós vamos voltar verso a verso e extrair as lições dentro do prazo e do tempo que a gente tem para fazer isso. Então, convido você a ler comigo, acompanha aí. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler o relato sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. A palavra do Senhor relata o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram então o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, verso 5, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam ali assentados arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Diz aí, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: filho, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o último verso, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Queridos, precisamos analisar essa mensagem pelo menos de 2 pontos de vista diferentes. De um lado, o contexto de alguém que está assistindo, está em pecado, abandonou o caminho do Senhor, se afastou de Jesus, saiu do lugar do qual nunca deveria ter saído e precisa ser resgatado. Este é o paralítico que está enfermo, que sofre as consequências do seu pecado.
das suas escolhas, mas que busca a vida, quer perdão, quer salvação. Do outro lado, seja você jovem que está firme na fé, mas que precisa entender que Deus quer te usar de maneira poderosa para resgatar a vida de amigos teus que se encontram no vale da perdição, no lamaçal do pecado, na escuridão de uma vida longe de Jesus Cristo. Então, de um lado, aquele que precisa ser resgatado, de um outro lado, aquele que precisa se tornar resgatador. Então, eu volto aqui para o primeiro verso, verso 1, e tem aqui a informação de que Jesus estava de novo em Cafarnaum. Essa afirmação de que Jesus estava novamente naquela cidade me leva a pensar, e deve levar você também a pensar, quanto tempo, quantas chances nós teremos para que percebamos que precisamos agir. Jesus estava lá de novo, mas foi nesse segundo momento que o paralítico conseguiu um encontro com Cristo. Por que será? A gente não sabe discernir e descobrir o real motivo que só levou este encontro a acontecer na segunda ida de Jesus a Cafarnaum. Mas é possível aplicar algo aqui para mim e para você. Eu estou falando para alguém que está afastado do caminho do Senhor? É para você que está assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube? Você sabe que está distante da igreja, distante de Cristo. Você sabe que se afastou dos princípios. Você sabe que isso não é correto, mas talvez até agora não despertou para a sua real situação espiritual. Você não entende, você não consegue discernir talvez o tempo que você esteja vivendo e pensa que vai ter tempo para mais na frente se organizar. Será que vai? Quanto tempo nós ainda teremos? Quantas chances você ainda vai ter? Eu quero dizer para você que hoje, aqui e agora, é o seu momento, é o seu dia, é a sua madrugada, é a sua chance de voltar para Jesus. A palavra de Deus continua e no verso 2 tem a informação que muitos afluíram para ali. Quando ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, pessoas que estavam enfermas e queriam ser curadas e ouviram que os milagres que Jesus estava operando de fato eram reais e pessoas estavam sendo curadas, essas multidões de enfermos afluíram para a casa onde Jesus estava. Ali também estavam os fariseus, ali também estavam os discípulos, ali estavam os curiosos, ali estavam as pessoas da comunidade. Muita gente foi até o local onde Jesus estava. Mas isso precisa também deixar uma grande lição para nós. Muitos buscam pelo Senhor. Fica atento nisso aqui, ó. Muitos buscam pelo Senhor, mas poucos o encontram. Sabe a diferença? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Sabe de que jeito? De todo o vosso coração. O que é que te motiva a estar aqui hoje na vigília? Por que você está aqui? Talvez você já saiba, talvez ainda não, está meio perdido. Eu quero dizer para você que você está aqui porque Jesus trouxe você aqui. Muitos afluíram para o local onde Jesus estava, mas poucos tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Que você não esteja meramente em uma multidão que está curiosa, mas que você faça parte de um grupo que tem desejo de encontrar verdadeiramente Jesus. O texto continua e no verso 3, no finalzinho, diz que aquele paralítico estava deitado em um leito, sedento por cura, porque ele estava a ponto de perder a sua vida. Ele foi conduzido por 4 amigos. 4 homens surgiram, levaram um paralítico até a presença de Jesus. Olha que curioso. Quando você verdadeiramente quiser, coloca isso no seu coração. Quando verdadeiramente você quiser, mesmo que não saiba como, mesmo que não entenda o que precisa fazer, ou não tenha como fazer, Deus dará os meios para que você o encontre. Mas ele precisa enxergar sinceridade no seu coração. Precisa você retornar para Jesus, mas não sabe como. Talvez você esteja pensando: pastor, eu não sei. Talvez eu tenha ido longe demais e perdi o caminho do retorno. Pastor, eu estou amarrado no pecado, eu não consigo largar, eu não consigo mudar, eu não consigo deixar de ser quem eu sou hoje. Não sabe como, mas você quer. Não entende o caminho, mas você quer. Então, se você quiser, Deus vai dar os meios. Palavra de Deus continua. E agora a gente vê aqui no verso 4 uma informação que também é interessante, dizendo que aqueles 4 homens, para fazer com que o paralítico fosse até a presença de Jesus, foi subisse ali o irado, telhado, abrisse um espaço e descesse o homem naquela cama, naquela maca, até a presença de Jesus. O texto é curto, mas dá para a gente imaginar e preencher as lacunas. Tenta imaginar o desafio que era
pegar um corpo quase inerte, quase morto, quase apenas um peso, arrastá-lo, trazê-lo até a presença do local onde Jesus estava. E quando eles chegaram ali, tinha muita gente que nem lugar na porta existia mais, nenhum espaço para entrar pela porta. E se tinha janelas, casas provavelmente não, mas se tivessem, nem pelas janelas eles conseguiriam entrar. E agora, alguém poderia dizer, fizemos a nossa parte, tentamos, chegamos até aqui, demos o nosso máximo, mas olha, é impossível. Tem muita gente ali na frente, não vai deixar esse paralítico passar. Tem preconceito demais nessa comunidade. Ele é tido como um baita de um pecador, que não tem perdão, esquecido por Deus, e o pessoal não quer nem encostar nele. Como é que agora nós vamos levar? Não dá. Possivelmente poderiam ter se virado para o paralítico e dizer, desculpa, amigo, mas tentamos de tudo. Só que voltar era assinar o decreto de morte. Voltar a desistir era a mesma coisa que dizer, estou perdido. Quando a gente chega no limite das nossas forças, quando a gente entende que a gente não pode fazer mais nada, nos resta uma coisa, confiar em Deus. Porque quando a gente atinge o nosso limite, Jesus ainda tem 1001 maneiras de fazer um milagre na sua vida. Você acredita nisso? Então, quando eu quero, Deus manda os recursos. O paralítico queria, mas não tinha como ir sozinho. Deus mandou 4 amigos que se compadeceram, tiveram compaixão, 4 resgatadores, 4 jovens adventistas do 7º dia. Será que a gente pode parafrasear? Será que a gente pode apertar o F5, atualizar? 4 jovens cristãos. 4 homens e mulheres de Deus que olharam para um paralítico sedento por salvação, se compadeceram, dedicaram tempo, talento, tesouro, esforço, pegaram e levaram até a presença de Jesus, viram obstáculos, mas não pararam, não retrocederam, não desistiram, persistiram. Se não dá para ir pela porta, se não dá para ir pela janela, nós vamos pelo telhado, porque nós não vamos voltar atrás. Que extraordinário. O paralítico pede para ser pelo telhado. Os 4 acreditam que é possível. E começa, então, a operação louca. Com certeza, uma loucura aos olhos dos outros. Mas se não for assim, amigo, o evangelho não está, então, acertando quando ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. O que é que está faltando, talvez, no meio do povo de Deus para que outros tantos, como aquele paralítico, possam ser salvos? Loucos. Será que nós temos loucos nessa madrugada aqui, que querem se colocar nas mãos de Deus para resgatar pessoas, seja qual for a situação que esses pecadores se encontrem? Temos loucos. Você é um louco, então escreve aí, pastor, eu sou um louco e Jesus pode contar comigo. Porque se o céu for um hospício, amigo, eu sou louco, sim. Tem muita gente precisando de santas loucuras para ter encontro com Jesus e a gente precisa acreditar. É por isso que a Bíblia continua, e nós temos aqui no verso 5 um verbo que é o verbo ver, e ele não está no singular, ele está no plural, dizendo, vendo-lhes a fé. Imagina a cena. Os 4 dão um jeito, abrem um espaço no telhado, o leito desce, ali está o paralítico, agora na presença de Jesus e de tantos outros que estavam dentro da casa. Silêncio sepulcral naquele momento, porque a expectativa era grande, e o clima de tensão também permeava aquele ambiente e todo mundo esperava o que Jesus vai fazer. O olhar de Jesus começa a passear pela plateia e repousa sobre aqueles 5, o paralítico, mais os 4 amigos. E o verbo aqui diz que Jesus, quando olhou para aquele grupo, os 5, ele viu fé. Por isso que o verbo está no plural, vendo-lhes a fé. Aqui tem uma grande lição na obra da salvação. Atente para isso aqui. Na obra da salvação é necessário que o perdido aceite o perdão e o resgatador acredite na transformação. Você entende isso? É necessário que aquele que precisa de salvação acredite no perdão de Deus. Acredite que não foi longe o suficiente, o bastante que não possa retornar. Acredite que a vida dele não está estragada a um ponto que Deus não possa refazer, transformar, operar um milagre, mas é necessário também que os resgatadores, os instrumentos poderosos na mão de Deus também acreditem na transformação de qualquer vida, de qualquer pecador, seja qualquer que seja a situação. É possível o milagre acontecer. Você acredita nisso, jovem? O texto no verso 5 ainda, no final, diz, filhos, os teus pecados estão perdoados. Talvez o que a plateia estivesse esperando é, eu vou te curar, já de cara.
Jesus olhando para aquele paralítico dizendo, eu vou te curar agora, vou operar um milagre, vou colocar a mão aqui sobre as suas pernas e você vai voltar a andar. Mas Jesus não falou isso. A princípio, não. Ele olha e chama de filho. É a palavra que tem braços. É a palavra que abraça. É a palavra que traz para junto do peito. Jesus olha para aquele que estava sendo tido como um pecador esquecido, alguém que não tinha mais salvação, e ele diz, filho. Jesus está dizendo para você, jovem que está afastado, escuta isso aqui. Ele está te chamando de filho, de filha. Você é dele, nunca deixou de ser dele. Ele nunca se esqueceu de você. Ele quer e pode salvar você. Ele está dizendo hoje, filho, filha. Olhando para aquele paralítico, ele completa, os teus pecados estão perdoados, amigo, amiga, jovem. Geralmente nós buscamos o alívio para as nossas feridas, mas Deus cura a nossa verdadeira dor. Às vezes a gente não sabe qual é o nosso real problema, Jesus sabe. Às vezes a gente não entende a nossa real situação, Jesus entende. Filho, estão perdoados os teus pecados. Não era só voltar a andar, era mais do que isso que o paralítico precisava. Ele precisava ter a paz que excede todo entendimento, a certeza da salvação dele. Isso era o que mais importante. Será que ele poderia ainda ser perdoado? Sim, ele poderia. Sim, você pode. Você pode ser perdoado, mas talvez você diga, pastor, você não conhece a minha história. Eu não conheço, mas eu nem preciso conhecer quando eu conheço a história de alguém que perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Apenas o pecado contra o Espírito Santo, que é uma vida de pecado que te leva para distante de Deus e faz com que você chegue a um ponto de decisão, deixa eu ser redundante, definitiva, de que você diz, não quero mais, não aceito, não quero ir para o céu. Mas não é o seu caso, você está aqui conosco. Você sabe que você precisa de transformação, você sabe que precisa voltar, então buscamos alívios para as nossas feridas, mas Jesus sabe qual é a nossa verdadeira dor. Eu vou pular aqui para o verso 11 que diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu te mando. Querido, essa mesma voz foi aquela voz que ecoou lá no Gênesis dizendo, haja luz. E a luz não pôde se conter e veio a existência. Deus fez o homem então surgir do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem veio a existência. Aquela mesma voz que operou na criação, agora olha para aquele paralítico e diz, eu te mando. Jesus não estava pedindo. Jesus não estava colocando como uma alternativa, porque Jesus já conhecia o coração, já sabia da sinceridade e do real desejo de transformação. Agora Jesus dá uma ordem, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Naquele mesmo instante ele pega o leito, levanta e sai à vista de todos. A Bíblia não deixa claro, mas é possível ler nas entrelinhas que ele não saiu pelo telhado, ele não saiu pela janela, ele saiu pela porta, mas não tinha lugar, pastor, porque quando a gente está longe de Jesus, nós não somos ninguém, mas quando a gente está na presença de Jesus, nós somos filhos de Deus. As portas se abrem, os caminhos surgem, a rota é traçada, levanta, toma o teu leito e vai. Esta mesma voz está dizendo hoje para você, volta. Eu te mando, volta. É o seu caso, jovem. Está precisando ser resgatado, essa vigília está resgatando você. Alguém que mandou o link para você foi o resgatador. Alguém que mandou o áudio aqui de oração está sendo o resgatador. Jovens, continuem sendo resgatadores, porque tem muita gente que vai ser resgatada nessa madrugada. Você quer voltar para Jesus? Escreve nos comentários, pastor, eu quero. Eu quero voltar para Jesus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso ser rebatizado. Ou, se não é o seu caso, ter se afastado, mas você nunca esteve no povo de Deus, mas sente o desejo de entregar sua vida a Jesus, está se preparando para isso, quem sabe, estudando a Bíblia, chegou o momento de você tomar essa decisão. O texto termina dizendo que jamais vimos coisa assim. Eles viram paralítico se levantando, nova vida. Ele pegou o leito, saiu à vista de todos, andando, milagre! Quando nos levantamos para resgatar, ou quando estendemos a nossa mão para sermos resgatados, coisas que nunca pensamos ver, veremos acontecer. Isso se chama milagre. O meu desejo para você é que você retorne. O meu desejo para você é que você seja salvo. E o meu desejo para você, querido, de hoje, você coloque de uma vez por todas na sua vida. A partir de hoje, voltei.
Precisa fazer muita coisa ainda, pastor, para voltar ao estado que eu estava. Volta hoje. Preciso dar 200 passos ainda, dá o primeiro. Porque se hoje a morte vier, o que importa não é o número de passos que você deu em direção a Jesus, mas a direção. Estava na direção certa. Topa voltar? Então escreve aí, voltei, pastor. Pai querido, recebe esses que estão retornando com os teus braços de amor, misericórdia perdoadora, poder salvador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.